Os desenhos de Nazca, imponentes geóglifos gravados como se fossem por uma mão desconhecida na superfície árida do deserto peruano, cativam a imaginação e inquietam a mente. Suas fotografias, às vezes surrealistas como se fossem de outro mundo, estão até mesmo nos livros didáticos e sempre suscitam uma onda de perguntas. Os cientistas, após longos anos de meticulosas investigações, chegaram à conclusão de que essas representações monumentais foram criadas há cerca de 1500 anos pelos membros da enigmática cultura indígena Nazca. No entanto, apesar dos avanços alcançados, esses gigantescos quebra-cabeças continuam sendo um dos fenômenos mais fascinantes da antiguidade, deixando perplexos historiadores, arqueólogos e simplesmente mentes curiosas. A primeira menção dessas misteriosas linhas apareceu nas crônicas espanholas do século XVI como uma nota casual nas descrições de terras inexploradas. Então, foram denominadas como indicações para caminhantes, uma espécie de faróis que ajudavam a se orientar no deserto infinito. Depois, durante 4 séculos, os geóglifos caíram praticamente no esquecimento, desaparecendo do campo de visão da civilização, e ficaram reduzidos a uma simples parte da paisagem silenciosa, e só com a chegada da era da aviação, no início do século XX, quando o homem pôde se elevar pelos céus, essas colossais imagens voltaram a se revelar ao mundo, como uma ave fênix ressurgindo de suas cinzas. O primeiro ser humano que contemplou esses imponentes sinais das alturas foi o piloto Toribio Crespi, que sobrevoou o deserto no distante ano de 1927, mas o estudo sistemático dessas misteriosas linhas e figuras não começou até 1946, graças ao abnegado trabalho da matemática e arqueóloga alemã Maria Reiche. Essa mulher extraordinária, como se estivesse possuída, dedicou toda a sua vida aos geóglifos de Nazca, transformando-se de uma simples pesquisadora em uma devota guardiã dos segredos ancestrais. Foi ela quem lutou incansavelmente pela preservação desse legado único, conseguindo que a planície de Nazca fosse declarada Parque Nacional e protegida pelo Estado, salvaguardando-a do destrutivo passar do tempo e das marcas da civilização moderna. A planície de Nazca não é simplesmente uma planície desértica, é um território imenso, cortado por leitos secos de rios, que ocupa uma superfície de mais de 500 quilômetros quadrados. É aqui, nesta paisagem aparentemente desolada, onde se estendem misteriosas linhas, faixas e figuras, como se tivessem sido gravadas pela mão de um artista gigante. Os cientistas denominam essas marcas feitas pelo homem de geoglifos, imagens criadas através da remoção da camada superior do solo e da exposição de uma camada de terra mais clara abaixo. A paradoxa reside no fato de que o principal enigma de Nazca não está tanto nos desenhos de animais e pessoas, que são cerca de 30, mas na incrível quantidade de linhas e faixas. Não são dezenas nem centenas, mas a impressionante cifra de 13.000. A isso se somam mais de 700 figuras geométricas, desde simples triângulos até complexos trapézios, assim como uma centena de espirais, que retornam, lembram de antigos tubos labirintos. Todas essas representações estão escavadas no solo, formando sulcos pouco profundos. Algumas dessas faixas alcançam dimensões colossais. Sua largura pode chegar a 100 e até 200 metros em alguns casos, enquanto seu comprimento pode abranger vários quilômetros. A impressionante retidão e precisão dessas linhas, traçadas como com uma régua, provocam uma exibição de retidão, uma mistura de admiração e incredulidade. Como foi possível isso para uma civilização antiga que desconhecia a geodésia e a técnica de construção modernas? É aqui que surge uma série de perguntas sem resposta, como vozes do passado que nos interpelam das profundezas dos séculos, para onde foram parar os milhares, talvez milhões, de metros cúbicos de terra escavada, porque não se observam montes de entulho típicos da Terra, de escavações dessa magnitude ao redor das linhas, e por que a cor da terra dentro das linhas é praticamente igual à do entorno, embora, se vistas de alturas,
pareçam notavelmente mais claras. E, por último, por que se tem a sensação de que algumas linhas não foram escavadas, mas sim preenchidas, como se os antigos construtores, em vez de remover terra, a tivessem adicionado, moldando assim a imagem? Outro mistério que inquieta os pesquisadores é a total ausência de vestígios de trilhas. Onde ficaram as marcas de milhares e milhares de trabalhadores que deveriam ter percorrido esses quilômetros de deserto? De um lado para o outro para criar essas colossais imagens, essa circunstância contradiz completamente a teoria de que as linhas foram criadas por meio de simples trabalhos de escavação e impulsiona os cientistas a buscar explicações alternativas mais complexas. Além disso, as linhas e faixas, como se estivessem traçadas ao acaso, se cruzam e se sobrepõem, como se as representações não tivessem sido criadas em um único momento, mas gradualmente em várias etapas. E o mais curioso é que as linhas posteriores geralmente não destroem as anteriores, mas parecem desenhadas sobre as já existentes, conservando seus contornos originais. Como é possível isso? Este é outro enigma que a ciência moderna ainda não conseguiu resolver. Ao observar os geoglifos do ar, é impossível não se surpreender com sua perfeição retilínea, que parece desafiar as leis da natureza, como se ignorassem o relevo, atravessam colinas, rios e desfiladeiros sem desviar-se de sua direção, perdendo-se no horizonte. Existem numerosas hipóteses sobre a origem dessas linhas, mas nenhuma oferece uma resposta definitiva. Para as duas perguntas principais, como e, acima de tudo, por que os antigos construtores criaram essas colossais imagens? Os geodestas modernos, equipados com aparelhos de alta precisão e as tecnologias mais avançadas, não são capazes de traçar uma linha de vários quilômetros com a mesma exatidão que os criadores dos geóglifos de Nazca. Como conseguiram alcançar tal precisão e perfeição, permanecendo ao mesmo tempo como os autores anônimos dessa maravilha? Muitos pesquisadores e entusiastas relacionam os geoglifos com a astronomia, acreditando que as linhas indicavam a posição de estrelas e constelações, ou serviam como uma espécie de calendário que registrava o movimento dos corpos celestes. Outros atribuem a elas um significado religioso ou de culto, considerando os caminhos para procissões sagradas ou para se dirigir às forças superiores. Maria Reich, por exemplo, opinava que as linhas indicavam a saída das estrelas em determinados dias. No entanto, os estudos científicos, realizados com a ajuda de programas de computador, não confirmaram essa hipótese em sua totalidade, deixando muitos enigmas sem solução. Os cientistas datam os geoglifos para meados do primeiro milênio da nossa era, com base nos resultados da análise de radiocarbono de fragmentos de cerâmica e estacas de madeira encontrados nas linhas. No entanto, essa datação só prova que os indígenas de Nazca visitavam este lugar e, possivelmente, realizavam algum tipo de ritual nele, mas isso não significa que foram eles quem criaram essas gigantescas representações. É possível que se tratasse de uma cultura mais antiga, anterior à civilização Nazca, ou até mesmo, indo além do convencional, que fossem obra de uma civilização desconhecida para nós. Os desenhos de animais e aves, dispersos pela planície, encontram-se na sua maioria nas proximidades do rio Ingênio. Entre eles, podem ser encontradas representações de macacos com dedos desproporcionais nas mãos e pés, condores, beija-flores, lagartos, aranhas e outros exemplares da fauna. Também há misteriosas representações de seres humanoides, como se estivessem vestindo escafandras ou estranhas cabeças. E, claro, é particularmente chamativa a imagem de umas mãos, uma com 5 dedos e a outra com 4. É possível que tudo isso seja parte de um sistema de símbolos particular, codificado nos geoglifos, mas, ainda inacessível para a compreensão do homem moderno. Os cientistas e entusiastas continuam investigando, sem perder a esperança de resolver todos os mistérios de Nazca. Por enquanto, os enigmas desses lugares permanecem sem resposta.
É possível que essas gigantescas linhas e desenhos não sejam nada mais do que uma mensagem do passado, deixada por criadores desconhecidos, escrita em uma linguagem que ainda não conhecemos, mas que talvez algum dia sejamos capazes de entender. Talvez se trate de uma espécie de livro dirigido às gerações futuras, que narra os segredos de uma antiga civilização e nos abre as portas para outra realidade, onde as fronteiras entre passado, presente e futuro se diluem e se fundem em um todo único. A busca por respostas a essas perguntas é dificultada não apenas pela complexidade dos próprios geoglifos, mas também pela falta de mapas detalhados de toda a área. Os pilotos de aviões turísticos que sobrevoam a planície descobrem a cada ano novos geóglifos que até agora haviam passado despercebidos, e alguns habitantes locais, como guardiões de antigas tradições, falam da existência de outras planícies, situadas mais para dentro nas montanhas, com linhas e desenhos igualmente misteriosos, que ainda não foram investigados e que talvez escondam segredos ainda mais surpreendentes da antiguidade. E quem sabe que mais maravilhas e enigmas guardam esses cantos inexplorados do deserto peruano à espera de serem descobertos.